Boa tarde, galera. Bom dia, boa noite. E aí vai depender de que horário que vocês estão me assistindo, tá certo? Galera, eu sou a professora Isabela de língua portuguesa, tá? E aqui a gente vai começar os nossos estudos dessa terceira fase, falando um pouco de concordância verbal, tá? Ao vivo, a gente vai fazer mais alguns exercícios, vai tirar dúvidas, tá certo? Mas agora é importante vocês entenderem o conteúdo. O que engloba a concordância verbal? E é preciso que vocês entendam que quando eu falo de concordância verbal, né, concordar com o verbo, eu preciso entender antes outros elementos que vocês já estudaram lá atrás, quando se falou sobre sujeito, né, os tipos de sujeito, tá certo? Então a gente vai precisar fazer um breve apanhado para conseguir entender algumas coisas, tá beleza? Vamos lá. Então aí, a gente vai aprender o que é concordância verbal. Muita gente se desespera, né, quando a gente fala em concordância verbal. Nossa, eu não sei concordar, eu sei só o básico. Gente, não tem mistério, tá? Não tem mistério. Então, a gente vai começar aqui de uma maneira bem didática mesmo, tá? A gente vai começar trabalhando uma música, tá? Uma música antiguíssima, né? De Ultraje a Rigor, tá? Chamada Inútil. Vocês devem conhecer, obviamente, né? A gente não sabemos escolher presidente. A gente não sabemos tomar conta da gente. A gente não sabemos nem escovar os dentes. Tem gringo pensando que nós é indigente. Inútil. A gente somos inútil. E assim a música vai seguindo, né? Então vocês devem perceber que tem um desvio de concordância verbal, né? Não sabemos escolher o presidente. Quem que não sabe escolher o presidente? Nós, né? Nós não sabemos, então a gente tem aí um desvio de concordância. Galera, então vamos lá. O que a gente tem aí, ó? A gente não sabemos escolher presidente. Tem gringo pensando que nós é indigente. Então, quando a gente observa essas palavras aí embaixo, né? A gente, não sabemos. Tem gringo pensando que nós é, né? A gente acaba percebendo que não há uma harmonia entre os sujeitos e os verbos. Ah, professora, o que é sujeito? Bom, a gente aprendeu lá atrás, né? O que é o sujeito? O sujeito é aquele quem pratica a ação do verbo, né? De uma maneira genérica, é basicamente isso. Então, sempre que eu quiser descobrir o sujeito, eu tenho que perguntar para o verbo, né? Então, quando eu digo a gente não sabemos escolher presidente, qual que é o verbo? Sabemos. Pergunto para ele, quem que não sabe escolher presidente? A gente. Né? Só que esse a gente sabemos, não, a gente sabe, vai concordar em terceira pessoa, do singular, a gente não sabe. Agora, quando eu tenho a gente não nós, seria nós não sabemos, né? Teria que ser aí a primeira do plural, tá certo? Nós não sabemos. Então, e a mesma coisa lá embaixo. Tem gringo pensando que nós é indigente. Tem gringo pensando que nós somos indigentes, né? Ou que a gente é indigente. Tá? Então é isso daí que não tá harmônico, o sujeito e o verbo. Então vamos lá. Então aí, a gente tem que a regra básica de concordância verbal, né, segundo a gramática, é que o verbo concorda com o sujeito em número. Galera, o que é número? Singular e plural. E pessoa, primeira, segunda e terceira, tá certo? Então eu tenho aí eu, tu, ele ou ela, né? No singular, plural, nós, vós, eles ou elas. Qual a função? A primeira função é quem fala, segunda função, com quem se fala, e terceira função, de quem se fala, tá bom? Então, esse quadrinho aqui é importante para que a gente consiga melhor concordar, entender a função de cada pessoa, tá certo? Mas não esqueçam que quando eu digo em número, eu falo de singular e plural. E quando eu penso em pessoa, e quando eu falo em primeira, segunda e terceira, eu estou me referindo à pessoa, tá?
Vamos lá. E a gente acabou já explicando, tá? Eu trouxe aqui para vocês já direitinho. Tá? A gente não sabe escolher. Tem gringo pensando que nós somos indigentes. E aí eu preciso colocar um S para ficar harmônico, para haver essa harmonia aí entre sujeito e verbo. Beleza? Vamos lá, gente. A música que ouvimos foi construída numa linguagem informal e nela encontramos uma transgressão à gramática normativa. E aí eu trouxe aqui para vocês as transgressões, né? Tá? Por conta dessa informalidade, por conta de uma denúncia que se quis fazer com essa música, como se a gente não fosse letrado o suficiente para conseguir fazer nossas escolhas, né, sobre quem vai gerenciar o nosso país. É basicamente isso. A gente quer fazer essa música, ela quis fazer uma denúncia, tá? Então vamos lá. E aí eu falei muito para vocês sobre sujeito. O sujeito tem que concordar. Ah, mas o que que é o sujeito? Gente, sujeito é o termo com o qual o verbo concorda em número e pessoa, tá? Grau não. Número e pessoa. Então eu tô falando de singular e plural e as pessoas, primeira, segunda e terceira. Tá beleza? Então eu tenho aí o exemplo. Ele atravessou o rio com muita coragem. Galera, acha o verbo. Qual que é o verbo? Atravessou. Pergunto para ele. Quem que atravessou o rio com muita coragem? Ele. Então, ele é o meu sujeito, é quem pratica a ação de atravessar o rio. Tá beleza? Então, ele aí é o quê? É um pronome de terceira pessoa do singular. Então, o meu verbo vai ter que estar também na terceira pessoa do singular. Então, ele atravessou, a gente está concordando. Eu não poderia dizer que, por exemplo, ele atravessamos. Atravessamos teria que ser nós, né? Nós atravessamos, tá? Gente, então eu já expliquei para vocês como que a gente identifica o sujeito da oração, né? Então, eu trouxe aqui para vocês uma tirinha da Mafalda, tá? É muito importante a gente se familiarizar com essas tirinhas dela, porque ela é muito crítica, né? Faz muitas denúncias também, e o Enem adora uma tirinha dela, tá certo? Então tem aí, ó. Não dá. Por mais que a professora explique, eu não entendo esse negócio de sujeito e predicado. Aí a Mafalda diz: é fácil, Miguelito. Se eu digo, por exemplo, esse lixo enfeia a rua, qual que é o sujeito? O prefeito? E aí fica uma pergunta, né, assim, retórica. Então, a gente traz aí esses elementos de sujeito, predicado, né? Lembra que o predicado é aquilo que resta, né, depois do sujeito, incluindo o verbo. Então, eu tenho lixo enfeia a rua. Quem que enfeia a rua? Esse lixo enfeia a rua. Quem que, quem que enfeia a rua? Esse lixo. Então, esse lixo é o meu sujeito. E aí ela brinca que esse sujeito aí é o prefeito, né? Porque é ele que de repente não está fazendo o que deveria fazer, a manutenção que diz respeito aí à prefeitura, tá certo? Mas aí é só mesmo um jogo crítico, né? Que aí eles poderiam pegar vocês muito mais pela interpretação da tirinha, tá? É uma questão, ele acaba fazendo uma ironia ali, não tem um tom crítico. Mas aqui o nosso foco não é esse. Nesse momento que a gente quer trazer para vocês é a questão do verbo concordar com o sujeito, tá? O sujeito tem que estar concordando ali com o meu verbo. Então, o lixo aí acaba sendo o meu sujeito, tá? Por isso que o verbo enfeia vai ficar no singular, porque o lixo está também no singular. Tranquilo? Só que é o seguinte, eu não vou detalhar isso com vocês, porque vocês já aprenderam os tipos de sujeito, né? Vocês já estão na terceira fase, vocês já aprenderam. Então, o que a gente precisa agora é entender que em alguns casos, que em muitos casos, né, esse sujeito, o tipo do meu sujeito vai influenciar a disposição do meu verbo, tá? Mas eu quero só que vocês tenham calma, porque eu não vou ficar cobrando os tipos de sujeito, porque não é a nossa intenção nesse momento, né? Nesse momento a gente já passou dessa fase. Eu só quero que vocês relembrem
que existem 6 tipos de sujeito, tá certo? E que eles vão sabê-los influenciará na decisão que você vai dispor seu verbo, né? O verbo da sua oração. Então, eu trouxe aqui para vocês esse material, né? Esse vídeo ele vai ficar disponível para vocês, né? Então, vocês podem tirar uma foto, printar, fazer como vocês acharem melhor, tá certo? Porque é um conteúdo importante de se ter, tá bom? Então, vocês pausem o vídeo, né? De repente copiem. É importante, né? Para prova de vestibular e tudo mais, é interessante saber. Tá bom? Mas a gente não vai detalhar cada um deles. Então, aqui eu tenho sujeito designancial ou indeterminado, tá bom? Inexistente. Então, galera, chegamos aqui onde eu queria, de fato. Porque por mais que a gente precise, seja importante a gente saber os tipos de sujeito, eu disse para vocês que a gente não vai precisar detalhá-los aqui, tá? Porque não é o nosso foco. O que a gente precisa ficar mais claro para a gente com relação ao sujeito é sujeito simples e sujeito composto. Porque um sujeito simples é quando tem só um núcleo, quando tem só uma pessoa praticando a ação. Um sujeito composto é quando tem mais de uma pessoa, né? Composto, tem mais alguém ali envolvido na minha ação verbal. Então, obviamente, o meu verbo vai estar em outra pessoa, né? Vai estar no plural, tá certo? Agora, quando for uma pessoa só, ele vai estar no singular. Então, meu sujeito vai ser simples. Vamos dar uma olhadinha nesse primeiro caso aqui, tá? Renderam-se as tropas aliadas às forças germânicas de terra, mar e água. E ar, né? Primeiro passo. Descobri o meu verbo. Qual que é o meu verbo? Render. Pergunto para ele: quem que se rendeu às tropas aliadas? A resposta que eu tenho é as forças germânicas de terra, mar e ar. Não, professora, mas está lá atrás. Gente, não tem problema. A língua portuguesa, ela é muito plural, né? A língua portuguesa, ela tem mobilidade. Talvez no inglês a gente não consiga fazer tanto isso, mas em português a gente consegue. Então, eu consigo trazer o meu sujeito para o final da frase, ou para o meio, tá? Então, não tem problema. É como se estivesse lá na frente. As forças germânicas de terra, mar e ar renderam-se às tropas aliadas. Beleza? Agora, o que é importante da gente saber do sujeito é que quando eu vou concordar o meu verbo, eu tenho que pegar no meu sujeito a parte que é mais importante, o núcleo dele. Qual parte que é mais importante nesse sujeito? Forças, né? Porque forças germânicas da terra, mar e ar, eu não posso concordar com tudo. Eu tenho que escolher um termo ali para fazer a concordância. E eu sempre vou concordar com o núcleo. E o núcleo é a parte principal, é o meu foco do sujeito, tá bom? Então, esse núcleo aí, ele está na terceira pessoa do plural. E é com ele que o verbo render vai concordar, tá? Forças renderam. Beleza. Depois eu tenho aí que nós não somos inúteis. Verbo somos. Beleza. Pergunto para ele: quem que não somos inúteis? Resposta que eu tenho é nós. Tá certo? Então, nós é o meu sujeito, primeira pessoa do plural, porque ele está concordando com o verbo somos. Tá certo? Agora, a gente tem alguns casos especiais. É aqui que rola a pegadinha de concurso, tá? Eu tenho que o núcleo do sujeito, quando o núcleo do sujeito for substantivo coletivo, né? O que vai acontecer? Por exemplo, a multidão aplaudiu o artista. Gente, multidão aí, né? Eu nunca digo, multidão de pessoas. Não, eu já sei que multidão é de pessoas, é um bando de gente que tá ali aglomerada, né? Então, a multidão aplaudiu o artista. Eu sei que tem a ideia aí, né, que multidão é plural. É muita gente que tá ali, professor. Então vai ser a multidão aplaudiram. Então, galera,
Nesse caso aí, ó, se o coletivo vier especificado ou modificado por uma locução adjetiva, o verbo pode ficar no singular ou ir para o plural, tá? Então, eu tenho que a multidão aplaudiu. A multidão. Eu vou concordar com esse azinho aí, né? A multidão aplaudiu. Então, singular. Depois eu tenho, ó, um cardume de sardinhas lutava contra as fortes ondas. Ou, um cardume de sardinhas lutavam contra as fortes ondas. Então, eu tenho que de sardinhas é um termo que vai qualificar, que vai especificar ali o substantivo cardume, né? São aí que tem a ideia do coletivo também, do grupo. Então, é uma locução adjetiva, sendo uma locução adjetiva ou um adjunto de nominal, eu posso eu tenho essa opção, né? Um cardume de sardinhas lutava ou um cardume de sardinhas lutavam. Por quê? No primeiro caso, eu estou concordando com cardume. E no segundo caso, eu estou concordando com sardinhas. Aí tudo bem. Então, eu tenho um especificador ali para o meu sujeito, tá certo? No primeiro caso, a multidão aplaudiu. Eu não tenho mais nada, né? Do lado de multidão. Então, eu vou ter que concordar com multidão. E a multidão é a multidão, não as multidão. Tá certo? Então, vai ter que ser no singular. A ideia de grupo. Então, a maioria dos alunos participou da festa. A maioria dos alunos participaram da festa. Aqui, esse é o tipo de sujeito que possui coletivos partitivos. O que é isso? Sujeitos coletivos que não expressam um todo, mas parte desse todo, tá? Como assim, professora? São algumas palavras, né? A maior parte, grande parte, a maioria de. Então, o verbo vai ficar no singular, que é uma concordância que a gente diz que é a concordância lógica, tá? Que a gente faz ali pela ideia da coisa, né? E ou a gente vai concordar no plural, que é a concordância atrativa. Por quê? É aquilo que está mais perto. Vamos lá. A maioria dos alunos participou da festa. Se o sujeito é a maioria dos alunos, a concordância aí foi feita com maioria, né? A maioria participou, tá certo? A maioria participou. Eu coloquei aí no singular. Agora, no de baixo, eu fiz uma concordância por atração. No primeiro caso, foi uma concordância pela ideia, né? Pela lógica. E no segundo caso, por atração. A maioria dos alunos participaram. Eu estou concordando aí o verbo participar com alunos. Alunos participaram. Então, também é uma opção. Então, não está errado. Eu posso fazer isso nesses casos, né? De sujeito com coletivos partitivos. Beleza? O que a gente tem aí é o sujeito enquanto pronome de tratamento, tá? Então, nesses casos, o verbo sempre vai ficar na terceira pessoa. Ou do singular ou do plural. Então, se eu tenho Vossa Excelência, né? Uma só. Então, Vossa Excelência deverá, né? Ela deverá. Vossa Excelência deverá. Terceira pessoa do singular. Agora, quando eu tiver mais de uma, né? Vossas Altezas. Então, eu estou usando plural. Meu verbo também vai para plural. Mas sempre terceira pessoa, tá? Então, eu vou concordar como se eu estivesse usando um ele, um ela, né, no primeiro caso, e no segundo caso, como se eu estivesse usando um eles ou elas, tá certo? Isso aí em casos de pronome de tratamento. Ok? Beleza. Quando o sujeito é o pronome relativo que e quem? Professor, o que é um pronome relativo? É aquele pronome que vai retomar. Lembra aquele pronome que tem a função de o qual, a qual, quando eu consigo lembrar da palavrinha anterior e fazer... Estou me referindo à palavrinha anterior, né? Aí eu faço essas substituições. O qual, a qual, os quais, as quais. Vai depender do que vem antes. É aquele pronome que vai fazer a retomada. Então, se eu consigo substituir por o qual, a qual, vai ser um pronome relativo.
Então, vamos lá. Com o pronome que, o verbo concorda apenas com o seu antecedente, que vem antes, né? Então, fui eu que desenhei isto. Foram eles que desenharam isto. Então, eu estou concordando o verbo aí desenhar com quem? Com eu, né? Com o pronome eu, o pronome pessoal eu. Fui eu que desenhei isto. Esse que aí é um pronome relativo, né? Fui eu quem. Eu esqueci até de falar isso, né? Eu posso substituir o qual, a qual, quem, tá? Eles vão ser sempre pronomes relativos. Então, fui eu quem desenhei isto. Agora, foram eles quem desenharam isto, né? Então, também mais um caso com pronome relativo. O que eu vou fazer com o meu verbo? Concordar com o antecedente, que é o eles, né? Eles é o antecedente de que. Então, se ele está no plural, desenharam também vai ficar no plural. Tá ok? Vamos lá. Com o pronome quem, o verbo pode concordar com o seu antecedente ou com o pronome, com o próprio pronome. Né? No primeiro caso, a gente usou um que por mais que tenha a ideia de quem, não é o que está prescrito ali, não é o que está escrito ali, o quem. Agora, na letra B, eu já tenho o quem escrito. Com esse quem escrito na minha oração, aí eu vou ter essa prerrogativa, que o verbo poderá concordar com o seu antecedente ou com o próprio nome, tá? Então, eu tenho aí, fui eu quem desenhei isto. Fui eu quem desenhou isto. Então, eu posso concordar com o quem ou com o eu, tá? Então, eu vi um quem, eu posso concordar ou com o meu sujeito ou com o antecedente dele, tá beleza? Vamos lá. Gente, tem uma observação aí com as expressões um dos que, uma das que. O que é isso? Quando o verbo vai se flexionar em plural, tá? Ó, quando a gente é um entre tantos que praticam a mesma ação. O professor foi um dos que receberam homenagens dos alunos. Gente, o que eu tenho aí, ó? O que eu tenho aí, gente? Nesse caso, é o verbo receber, né? Ele vai se flexionar na forma de plural. Só não vai ser feito dessa forma quando a ação se referir a uma só pessoa. Então, olha só, o professor foi um dos que receberam homenagens dos alunos. Dentre outros homenageados, ele também foi, tá? Então, foi ele e mais umas pessoas aí que foram homenageadas. Então, foi um dos que receberam. Um dos que, né? Ele não foi o único. Então, eu coloco aí no plural. Agora, quando a ação verbal vai se limitar a um só agente, a uma só pessoa, foi um dos meus amigos que postou aquela mensagem na rede social. Então, foi apenas um amigo, gente, apenas um amigo que praticou a ação verbal de postar a mensagem na rede social. Então, como é que eu vou concordar? Eu vou colocar o verbo no plural, tá? Terceira pessoa do plural. Ele postou, tá certo? É muita coisa, tá? Mas eu não quero que vocês fiquem decorando. Não precisa. Eu vou trabalhar a maioria dos casos aqui, estou trabalhando com vocês a maioria dos casos, os mais importantes, tá? Mas a gente ainda vai fazer muito exercício, vai trabalhar isso com calma, tá? Isso daí é muito mais na prática, né? A gente vai falando, vai escrevendo e vai percebendo isso, vai lembrando, aqui tem um coletivo, aqui tem um sujeito composto, aqui é um simples. Pronto, agora eu consigo fazer as associações, tá bom? E fora que muitas das opções, né, acaba estando já internalizado por vocês, né, que são falantes natos da língua portuguesa, tá bom? Então fiquem tranquilos que não é momento de se desesperar, né? A lista é extensa, essa parte não é tão simples, né? Concordância verbal não é simples, mas não é esse bicho de 7 cabeças todo, não. Bom? Então, a gente vai trazer com calma isso, não quero decoreba,
Quero que vocês assistam. Ah, tive dúvida. Vou lá, assisto o vídeo, printo para saber as opções direitinho, quais são os tipos. Tô aqui numerados, né? A gente já tá no 5º tipo. Tá bom? Então, vamos com calma. Vamos lá. O 5º caso é quando o sujeito é formado por locuções pronominais. O que é isso? Alguns de nós, poucos de vós, quais de, quantos de, vários de. Galera, se os pronomes forem de número diferente, ou seja, o que é número? Singular e plural. A concordância vai ser com o primeiro pronome, tá? Quem de nós dois? Gente, esse daí, ó, pronome quem. Quem de nós dois vai dizer que é impossível o amor acontecer? Quem vai dizer? Tô concordando aí com o meu pronome interrogativo, tá? Agora, cada um de vós saberá amanhã toda a verdade. Né? Então, se os pronomes forem de número diferente, a concordância se dará com o primeiro pronome. Tá certo? Eu vou concordar com o primeiro que aparecer. Cada um saberá. Né? Então, eu vou usar aí no singular. Agora, se os pronomes estiverem no plural, o verbo pode concordar com o pronome ou com o pronome pessoal. Com o pronome interrogativo ou com o pronome pessoal. Tá? Vamos lá. Quais de nós são culpados? Quais são? Agora, quais de nós somos culpados? Gente, no primeiro caso aí eu concordei o são com quais e no segundo caso com nós. Tá vendo? Nós somos e quais são. Aí fica a critério de vocês. Tá, ok? Gente, agora os nomes que terminam com S, né? Eu tenho aí, ó, que se o nome admitir um determinante, que é um artigo, né? Aquele ozinho, o a, ou até um pronome, este, esta, no plural, o verbo vai também para o plural. Então, eu tenho que estes óculos são bem modernos. Estes óculos, eu tenho estes como determinante, né? Estou especificando o óculos. Então, estes óculos são. E os Estados Unidos tiveram o primeiro presidente negro. Ah, professora, por que os Estados Unidos está no plural? Gente, porque eu tenho um determinante. Então, eu não posso usar os Estados Unidos teve o primeiro presidente negro, porque eu tenho um artigo, então eu concordo com o artigo. Se eu tenho esse artigo, né, definido, eu preciso concordar com ele, tá certo? E no primeiro caso, eu tenho um pronome, né, um pronome demonstrativo. Este, aquele, aquela, aquilo, tá? Lembra aquele pronome que eu tô tocando? Esta caneta, essa caneta, aquela caneta, tá? Então, o este é como se eu estivesse tocando na coisa. Este óculos aqui que tá na minha mão, tá? Então, estes óculos são bem modernos. Eu tô concordando o verbo são aí, ó, com estes, com o meu determinante estes. E os Estados Unidos eu concordo com o artigo, tá ok? Ah, no caso de nomes de obras literárias, musicais, teatrais, que sempre são escritos no plural, há a possibilidade da chamada concordância ideológica, isto é, quando a concordância não é feita a partir de termos presentes na oração, mas com ideia estabelecida. Por exemplo, os sertões contam com a saga de Canudos. Como assim, professora? Os sertões contam com... Gente, os sertões é uma obra, né? Então, a obra Os Sertões conta a saga de Canudos. Então, eu posso usar no singular. Os Sertões conta a saga de Canudos. Eu até prefiro, tá, gente? Eu gosto mais dessa concordância. Porque é com a ideia, se Os Sertões é o livro, né? Então, o livro, né? A obra Os Sertões concorda. Aí, o meu verbo vai concordar com esse meu sujeito que está no singular. Tá? Então, a concordância é com a ideia que está por trás daquilo que está escrito. Né? Então, eu poderia usar os sertões contam a saga de Canudos, no plural, ou no singular se eu pensasse na obra, tá? A obra, não as obras. Beleza?
quando o sujeito é formado por expressões aproximativas. Por exemplo, mais de um, menos de dois, cerca de, perto de, etc. A lista é extensa, tá? Então, o verbo vai concordar sempre com o numeral. Mais de um aluno passou. Um passou. Cerca de 10 alunos passaram. Gente, passou de um, tá? Vai ser no plural. Então, 2 passaram, 10 passaram, 1 passou. Beleza? Vamos lá. Vamos lá, gente. Mais um tipo aí que é muito importante, que cai muito em concurso, é a concordância com o verbo ser. Né? Ele causa muita dúvida em vocês, porque realmente a gente confunde um pouco as bolas aqui. Né? Então, vamos lá. Como que é feita essa concordância? A concordância com o verbo ser, ela pode ser tanto verbo mais sujeito, quanto verbo mais predicativo do sujeito. Ai, professor, o que é predicativo do sujeito? Gente, predicativo do sujeito é aquela característica do sujeito. Lembra? Quando eu tenho um verbo de ligação, né, que é um verbo que expressa estado. Isso acontece naqueles verbos onde não tem ação verbal propriamente dita. E sim um estado, né? O dia está lindo, o dia está chuvoso. Né? A noite está quente. Então, eu tenho quente aí enquanto característica do meu sujeito noite. Nesse caso, o dia está lindo. Lindo é o meu predicativo do sujeito, é a característica do meu sujeito, né? É o estado dele. Então, lindo, o meu dia está. Né? Então, o dia é o sujeito, lindo, o predicativo do sujeito. E eu tenho o verbo ser, é o meu verbo de ligação, é o estar. Tá? Então, nesses casos, eu falei em verbo ser, que pode ser, estar, permanecer, ficar, continuar, aparecer, tornar-se. Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, aparecer, tornar-se. Tá? Fala rápido aí que sai. Então, gente, ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer e tornar-se. Tá bom? Esses casos, eu vou fazer a concordância da seguinte forma, tá? Ela caiu da cadeira, por exemplo. Quem caiu da cadeira? Ela. Verbo, expressa uma ação relacionada ao sujeito, tá? Agora, quando eu digo ela caiu doente, gente, o significa que ela caiu, ela praticou o ato de cair da cadeira, ela ficou estatelada no chão? Não. Aqui, esse cair do segundo exemplo expressa um estado, né, relacionado ao sujeito. Então, doente é o meu predicativo do sujeito, ela é o meu sujeito e caiu é o verbo. Então, olha só, o dia está lindo. Está aí, tá concordando. Aí, ó, está concorda com o meu sujeito ou com o meu predicativo do sujeito, tá? Nesse caso, tanto. Agora, vamos ver outros casos. Sujeito representado por um dos pronomes. Tudo, nada, isto, aquilo. Que é aí que entra os tipos, são alguns casos, né? Dentro de casos maiores de concordância com o verbo ser. Então, eu tenho tudo são flores, em que são é o meu verbo. Tudo é o meu sujeito. E flores é a característica do meu sujeito, né? É o meu predicativo do sujeito. Nesse caso, gente, como que eu vou fazer a concordância? Concordância do verbo com o predicativo nos dois casos, né? Olha só, eu estou concordando com flores. Então, a regra é que eu concorde com o predicativo do sujeito. Então, tudo são flores, não tudo é flores. Aquilo parecem ilusões. Ilusões aí é o meu predicativo. Então, eu vou concordar com ele. Agora, caso eu queira enfatizar, né, dar ênfase, um foco ali no meu sujeito, aí eu posso concordar com esse sujeito aí, tá? Então, eu posso falar, tudo é flores. Mas, gente, isso aqui é muito importante. Lembrem que eu só posso fazer isso quando a minha função for enfatizar o sujeito. Tudo é flores. Tudo
é o meu sujeito, então eu quero enfatizá-lo. Mas a regra é que eu concorde com o meu predicativo, no caso aí, flores, tá bom? Então, tudo são flores, já que flores está no plural. Agora, quando o sujeito são os pronomes interrogativo que ou quem, a concordância se dará com o predicativo, não tem jeito, tá? Que são protozoários? Que são essas pessoas? Gente, eu vou concordar sempre com o predicativo. Então, protozoários, plural. Então, são protozoários. Essas pessoas, plural. Então, eu vou concordar com elas, tá? São essas pessoas. Agora, em indicações de horas, datas, tempo e distância, concordância vai ser feita com a expressão numérica. Então, são 7 horas, é 1 hora. Tá beleza? São 7 horas, é 1 hora. Então, a concordância vai ser feita com o número. Então, se eu tenho um número, eu vou concordar com ele. São 7 horas, é 1 hora. Gente, passou de 1, tá? Vai ser no plural. Só vai usar é 1 hora, são 7 horas. Agora, nas indicações de data, pode ocorrer 2 tipos de concordância. Hoje são 20 de abril. Nesse caso aí, a concordância vai ser feita com o número, né? 20, são 20, passou de 1, plural. Mas também posso concordar com a ideia aí do dia, é aquilo que está por trás, né? É a ideia, o que está subentendido. Então, hoje é dia 20 de abril. Então, é como se antes do número 20 eu tivesse a palavra dia. E aí, por isso, eu posso concordar com esse dia que está escondidinho aí, que não está escrito na minha oração. Então, eu posso dizer que hoje é 20 de abril. Não tem problema, tá? Se o sujeito ou predicativo da oração é pronome pessoal, a concordância vai ser dada com o pronome. Aqui, o chefe sou eu. Eles são a alegria da torcida, tá? Então, a concordância vai ser feita com o pronome. Usei pronome pessoal, tá? Eu, tu, ele, nós, vai dizer. Usei pronome, eu vou fazer a concordância com ele. Então, aqui o chefe sou eu. Eles são a alegria da torcida, tá? O eles é o meu pronome, estou concordando o meu verbo com esse eles que está no plural. Seguindo, se o sujeito e o predicativo forem ao mesmo tempo pronomes, a concordância vai ser com aquele que aparece primeiro, tá? Considerando o sujeito da oração. Então, eu não sou você. Eu vou concordar com o quê, gente? Com eu. Embora eu tenha o eu e o você, que são pronomes, o primeiro que aparece é o eu. Então, eu concordo com ele, tá? Depois, eles não são eu. Qual foi o primeiro que apareceu? O eles, embora eu tenha eles e eu na mesma oração, tá? Agora, se o sujeito for pessoa, a concordância se dará com esse termo e nunca com o predicativo. Joana é as alegrias do pai. Então, eu não vou concordar o verbo ser, esse é aí, com as alegrias. Não, eu vou concordar com a Joana. Se tem uma pessoa ali, gente, eu vou concordar com essa pessoa. Se só tem uma pessoa, eu vou usar singular. Vamos lá, tá acabando. Quando o sujeito e predicativo são coisas e números diferentes, a concordância vai se dar com o termo que estiver no plural. Então, a vida são as lutas do dia a dia, tá? Minhas esperanças são o novo dia. Então, a concordância vai se dar com o termo que tiver no plural, porque é o caso em que o sujeito e o predicado, né, os dois, que vem lá no iniciozinho e o que vem no fim, são coisas e números diferentes, tá? Agora, a gente admite a concordância no singular quando se deseja prevalecer um elemento sobre o outro. A vida é as lutas do dia a dia. Não tem problema. Beleza? Gente, então a gente conseguiu finalizar aqui os nossos dança verbal, que a gente tem mais umas atividades depois melhor sobre.